A gente vem falando muito aqui no Brasil hoje sobre os eventos climáticos extremos e como eles estão mexendo com a vida dos brasileiros. O calor acima do normal e as fortes tempestades têm causado danos, prejuízos e principalmente mortes. Mas o que é possível fazer para diminuir esses impactos? E como a população e os governantes podem agir para conter essa situação? O repórter Alan Ribeiro conversou com uma especialista e traz algumas respostas para a gente. Acompanhe. As altas temperaturas e os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes no Brasil. Nesta semana, São Paulo enfrentou fortes chuvas, resultando em alagamentos e tragédias, como a morte de mais uma motorista de aplicativo. Diante desse cenário, é importante discutir os impactos dessas mudanças na vida da população e o que pode ser feito para minimizar esses efeitos. Eu converso agora com a Elizabeth Alves Ferreira, meteorologista do IMET. Bom, primeiramente, seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Gostaria de começar perguntando o motivo desse calorão que acarreta em fortes chuvas, principalmente aqui na região sudeste. Essas condições aí vêm ocorrendo, né? Verão, estamos no período de verão agora, então temos realmente na nossa climatologia temperaturas mais elevadas, mas não tão elevadas, né? Está observando aí que está fora, está mais atípico, ocorrendo essas temperaturas com consistência, ou seja, muitos dias ocorrendo as temperaturas elevadas. Então tem sim uma massa de ar seco aí predominando. Essa massa de ar seco ela inibe aí a chegada das frentes frias e o que passa ali pelo sul do Brasil rapidamente, o que consegue, né, passar até aquela região, passa bem rápido e já vai para o oceano, e a gente vê que essa massa de ar seco predominando também ali pelo país vizinho, norte da Argentina, né, e também ali no Uruguai, e aí quando chega as frentes frias, trazendo mais umidade, ocasiona aí essa precipitação mais intensa, porque forma ali aquela ilha de calor e o contraste térmico trazendo aí essas condições de pancada de chuva muito intensa em pouco tempo. Uma característica que eu queria perguntar, o que se observa aqui em São Paulo, que muitas vezes a chuva forte ela acontece de forma isolada. Há bairros que chove muito e bairros próximos que não têm tanta intensidade de chuva. Por que isso acontece? Exatamente. Tem essa condição aí do calor, né? Do calor, do deslocamento do vento. Então, há ali uma convergência da umidade, né? E esse contraste térmico acaba ali ocorrendo em um local. Isso a gente vê que o distanciamento, às vezes, de para onde não ocorreu praticamente zero de chuva, para outro que ocorreu aí 30 milímetros, por exemplo, ou mais, é pequeno, às vezes 5 quilômetros de distância a gente já observa essas condições. E sim, a gente tem aí a convergência de umidade que ocorre ali, os ventos contribuem para que haja ali um acúmulo de umidade, ou seja, a convergência daquelas nuvens mais de formação de tempestade ocorrendo ali rapidamente, que também é típico de verão, né? No verão a gente tem essas condições de chuvas mais intensas e que pode ser de forma isolada, por conta exatamente aí contraste térmico, convergência de umidade e o favorecimento aí em termos, às vezes, até de orografia também. Elizabeth, um fenômeno que eu queria que você explicasse é justamente os ventos fortes. Muitas vezes essas chuvas elas vêm com rajadas muito fortes, principalmente aqui na região de São Paulo, né? A gente observa a queda de árvores, né? Por que esse fenômeno acontece juntamente com as chuvas? As chuvas, a formação dela, né, temos aí dentro da nuvem, que é a nuvem da tempestade, a nuvem chamada cumulonimbus. Então, essa nuvem da tempestade, ela tem os ventos ascendentes e descendentes, que são ocasionados exatamente naquele contraste térmico ali, o contraste térmico, ou seja, o aquecimento diurno, por exemplo, no período de verão. Temos aí a abertura de sol pela manhã, o aquecimento, né? Como tem umidade, então vai favorecer aí essa evaporação e o contraste térmico aí em superfície e também, né, com a camada mais superior.
Então, vamos ter ali a circulação do vento, um vento que sobe e o outro que desce. Então, temos ali uma circulação muito rápida desses ventos, esse contraste térmico contribui para que a rajada de vento seja mais intensa. Então, quando ocorre, às vezes, vem com granizo também, principalmente quando tem elevação de temperatura e depois vem aquela chuva, aquela tempestade no final do dia, ela ocasiona aí o granizo, principalmente aí quando o contraste térmico é muito acentuado. Então tem porque os ventos do ar superior para a superfície é muito forte a rajada de vento, trazendo assim o gelo, o granizo que está ali em superfície, que normalmente chega em altitude e que chega na superfície em forma de gotas, e quando está o vento muito forte, ele consegue chegar até a superfície na forma de gelo. Então, contribuindo aí para essas tempestades que a gente verifica às vezes com granizo, e as rajadas de ventos também, quando não tem o granizo, às vezes, mas tem a rajada de vento bastante tensa, ou seja, rajada de 60 km por hora, variando aí até 80, às vezes num contraste assim, num evento mais atípico, ou 100, atingindo aí 100 km por hora. Elizabeth, quando é que vai passar esse calorão? Quando a gente vai ter uma frente fria para amenizar essas fortes temperaturas? Temos na região sudeste do país, tem uma frente fria no oceano que está contribuindo aí para as chuvas, né, que estão correndo, às vezes não tanto influenciando na temperatura de baixar tanto, mas está ocorrendo as chuvas, né? A tendência é ficar com essas variações de temperatura, ou seja, tem uma frente fria, ela traz a chuva, ameniza um pouco a temperatura, né? Nem tanto, mas aí depois volta a secar novamente e tem aí elevação de temperatura. Então, nesse período agora, nas próximas semanas, ela deve continuar sob essas condições aí de oscilação, né? Em termos de ter a chuva, mas também tem temperaturas elevadas, e depois pode ficar mais seco e elevar mais essa temperatura. Então, infelizmente, no momento, não tem como a gente dizer, olha, vai chegar, vai passar esse calorão, né? Porque é um período agora de calor mesmo para ir, então ela vai ficar oscilando aí entre ter condições de temperaturas mais elevadas e com as chegadas de uma chuva, uma frente fria, e amenizar. Mas, no momento, as condições ainda são de temperaturas elevadas, pode amenizar, mas por poucos dias, e volta de novo para a semana que vem a aquecer mais. E esses cenários de fortes chuvas, né, de calor intenso, são reflexos das mudanças climáticas no planeta? Sim, já são reflexos, sim, estamos vivenciando, né, essas condições do aquecimento, né, no planeta, e que traz essas modificações em termos de circulação de vento e que favorece aí as chuvas e os fenômenos, né, mais intensos. Não só a chuva mais intensa, como o calor que estamos vivenciando, que na região centro-oeste também chegando, trazendo aí essa condição mais seca, e também mais quente, dentro de um período que normalmente ocorre, sim, faz parte da nossa climatologia, só que agora com mais intensidade, ou seja, por mais dias, e essas chuvas intensas com mais frequências e rajadas de vento também mais persistentes, né? Às vezes um dia ocorre no outro também. Então isso traz uma consequência ainda maior, porque ele não dá um intervalo ali para que haja uma atuação, né, em termos de alagamento, por exemplo, para que baixe, para que escoa essa água, aí já ocorre novamente e aí traz um transtorno ainda maior. Então, sim, tem essas condições do aquecimento, né, no nosso planeta, trazendo já esses fenômenos aí mais intensos, e isso em todo o planeta. Elizabeth, eu agradeço a entrevista. Fica aquela informação importante para quem estiver aí no meio de uma tempestade, houver um alagamento, não tentar passar de maneira alguma, seja com carro, seja a pé, buscar um lugar que seja seguro, né? Também não ficar próximo a árvores. São recomendações básicas que é importante a gente sempre reforçar, e agradeço mais uma vez a sua entrevista. Obrigada, estamos aqui.
Tá feito o alerta, temos que tomar cuidado, seja nos dias quentes demais com a nossa saúde, a hidratação, o horário certo para fazer atividade física, seja quando tem aquelas tempestades, tomar cuidado e se proteger, como o Alan acabou de mencionar aí.